Tudo bem, Thiago? Prazer. Tudo tranquilo, o prazer é meu. Muito bom ter você por aqui para a E gente eu que agradeço. receber todo mundo, para a gente tirar bastante dúvida com relação ao sono, que Com é algo certeza. que, é algo que eu sei que eu passei isso na minha casa, eu sei que tira a paz da família, né? Sim, sim. É aquela coisa, ele é tanto anjo como vilão de todo mundo, né? Pode ser Exatamente. tanto anjo como vilão. Então, a gente trabalha que sempre seja o anjo, né? Por favor. Todo mundo dormindo bem fica muito mais positivo. Thiago, você Com quer se certeza. apresentar? Bem tranquilo. Primeiro, obrigado, Fernanda, pelo convite. É uma satisfação sempre poder estar conversando sobre sono, que é um assunto que a gente ama, que a gente faz. Então, é uma grande satisfação de poder estar trazendo, conversando e trazendo conhecimento. Acho que essa é nossa grande missão, né? Além de fazer as pessoas dormirem melhor, é poder ensinar elas do quão bom, quanto importante o sono é para a vida das pessoas. Bom, a minha formação, eu sou médico, fazem já 17 anos, e tenho a minha formação de base é pneumologia, eu sou pneumologista de adultos, e desde 2013, na verdade, eu comecei a me encantar pelo assunto do sono, e começou a estudar e tudo. Aí, em 2017, a gente fez a prova de titulação, né? Então, especialista em sono desde 2017. Agora, em 2019, a gente teve um desafio de poder trabalhar com sono infantil. Então, eu fiz a minha capacitação no Instituto Sono em São Paulo sobre sono da criança e do adolescente. E cada vez que você começa a ler, mais você começa a gostar, não só do sono do adulto, sono da criança. É diferente, mas é aquele diferente gostoso que você começa a apaixonar pela coisa. Você poder ver uma criança dormir bem, ver a satisfação da família, ver a criança saudável, brincando alegre no outro dia, isso não tem preço. Exatamente isso. A minha jornada com o sono, Thiago, começou na minha casa. E eu sempre falo muito para as mães e, né, para os pais, que normalmente a maioria é mãe, né? Mas para quando vem me abordar com relação a isso, eu digo que a privação de sono é muito difícil. É difícil para a família toda. É Sim, difícil para a criança, né? Porque você vê, eu sempre falo assim, sono está muito ligado ao comportamento da criança, né? sim, com certeza. E é muito difícil para a criança, é muito difícil para a gente. E hoje vem-se aí uma leva, né, de é normal, vai passar, é uma fase. E o que eu vejo e o que eu vivenciei também é que distancia às vezes a gente emocionalmente dos nossos filhos, com essa ideia de que vai Sim. passar, porque isso tá bem no outro dia, mas você tem um filho para criar, e aí? Né? Tiago, acho que travou aí. Está me escutando? Tiago? Pessoal de casa aí, me manda como é que vocês estão. Vocês estão me vendo? Estão vendo o Tiago? Tiago, voltou? Tiago, voltou? Aí, agora sim. Agora tá jóia. Voltou. Tá Beleza, travado, voltou. né? É. E aí eu falo que surgem muitas dúvidas, mandaram um monte de dúvidas com Que relação à bom! parte. Ótimo! Eu fui só anotando aqui pra gente esmiuçar tudo isso, né? E deixar aberto aqui também. Olha só, eu tô de olho aqui, tô conversando com o Thiago, tô de olho nas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação ao sono, já manda. O que o Thiago puder responder, ele vai responder. O que eu puder responder, eu vou responder. Só manda com relação à idade que a criança tem, isso é bem importante, né? E eu falei que o primeiro ponto, e que veio muita pergunta a respeito disso, Thiago, que eu queria trazer aqui, é sobre o terror noturno. Porque é algo que eu vejo que surge muitas dúvidas para os pais, porque eles não sabem como identificar o que fazer, se é só um pesadelo, como conduzir na hora.
Sim, é uma coisa que assusta muito, né? A criança com terror noturno, realmente o pai e a mãe no primeiro episódio ficam alarmados, né? Assusta muito. Então, o terror noturno, na verdade, ele é considerado, a gente chama, uma parassonia, né, do sono. É um comportamento anormal durante o sono, né? Existem várias, né? Tudo depende, as parassonias, os comportamentos anormais, dependem de que fase do sono eles acontecem. Então, o nosso sono, já para poder explicar, depois a gente talvez vá abordar nisso, já para ter uma ideia, assim, o nosso sono ele se divide em duas partes. Tá? A gente tem o sono que a gente chama de não REM, tá? O REM é do inglês, movimento rápido dos olhos, tá? E o sono REM, que tem movimento rápido dos olhos. Tá? Essa questão do sono, assim, o nosso sono ele acontece em ciclos de sono. Né? Então é como se fosse um vagãozinho, um trem cheio de vagões. Cada vagão é um ciclo do sono. E nesse ciclo do sono a gente percorre esses estágios. Né? O não REM ele tem 3 etapas, 1, 2 e 3, e depois o sono REM. E depois ele volta ou para 1 ou para 2, e depois vai para o REM de novo, isso vai trocando. Geralmente, um adulto faz por volta de 4 a 5 ciclos de sono por noite, a criança faz um pouquinho mais, às vezes, especialmente os mais novos, o ciclo ele é mais curto. Né? E na primeira metade da noite predomina o não REM, e na segunda metade da noite o REM. Aí já vem uma grande diferenciação. Né? O terror noturno, que muitas vezes é confundido com pesadelo, né? O quadro clínico, a apresentação é muito semelhante. Né? A criança ela simplesmente senta na cama, ela começa a gritar desesperadamente, né? Você acorda, né? Não tem como não acordar com o choro do terror noturno, né? A criança grita, e você vai lá, olha, chega lá, ela está olhando, parada, olho aberto, muitas vezes, olhando para nada, e grita, e você, meu filho, o que está acontecendo? Ele não responde, e só chora, e só chora, e só chora, e quanto mais você tenta acalmar, mais ele chora ainda. Então, geralmente o terror noturno está associado também à criança, ela fica mais ruborizada, ela pode ter suores, ela está acordada, suada, molhada muitas vezes. E a questão do terror noturno, o que tem? Ela acontece geralmente nessa parte do sono não REM, especialmente no sono de ondas lentas, que é a parte 3. Então, essa parte 3, a criança faz muito essa parte 3, mais que o adulto. E faz mais REM que o adulto também. Então, isso acontece nessa parte 3 do sono. Então, geralmente é na primeira metade da noite. Então, ajuda a diferenciar do pesadelo, que geralmente acontece no sono REM, na segunda metade da noite. Uma coisa que chama atenção, no terror noturno, a criança ela não lembra do ocorrido. E no pesadelo, ela lembra do que estava sonhando. O quadro, então, assim, é desesperador, né? A criança chora, desesperado. Pode durar 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, e quanto mais você quer acalmar, mais você pega a criança, quer pegar a criança no colo, acalmar, ela não vai parar. Então, ela é uma coisa benigna. Ela simplesmente, ela dá, acontece, dura aquele tempo, de repente, do nada, a criança para de chorar, vira pro lado e dorme. E Deus, o que aconteceu? Estava com dor, cólica, alguma coisa? Vira pro lado e volta a dormir. Será que era uma cólica que passou? No outro dia, meu filho, você lembra de ter isso? Não lembra de nada. A criança não lembra do que aconteceu. Então, é um comportamento anormal, mas ela tem um comportamento benigno. Ele começa ali por volta dos 3, um pouquinho menos, às vezes 2, 3 anos, pode ir até a adolescência. E geralmente resolve por ali, nunca mais dá. Coisas que estão muito associadas é a questão da privação de sono. Então, a criança dormiu pouco na noite anterior, a criança está com alguma condição médica, está com febre, está com uma otite, por exemplo, às vezes pode acontecer. Então, ou algum estresse que ela passou. Não é tão comum acontecer fora de casa, foi dormir na casa do avô, da avó, não é tão comum. O sonambulismo acontece mais isso. Mas é uma condição benigna. Então, o que a gente procede nessa situação? Simplesmente fica ali do lado do quarto, né? No quarto, fica do lado da criança, deixa a criança quieta, não mexe com a criança, não estimula, deixa ela quietinha, só senta para ela, porventura, não cair da cama, não cair do berço, não se machucar. É só questões de medidas de segurança mesmo. E ela volta a dormir, isso pode acontecer numa noite,
e muitas vezes depois pode ficar meses até anos sem acontecer de novo. Tiago, e você acha que a higiene do sono bem feita, que era outra coisa que eu queria que você trouxesse aqui para nós como informação, que eu vejo que muitas pessoas não dão assim tanta credibilidade, mas você acha que essa higiene do sono bem feita, ela pode diminuir as chances do ocorrido, ou você acha que não? Não, pode. Não, pode porque muitas vezes, assim, às vezes, por exemplo, privação de sono é uma causa, às vezes, que pode desencadear. Né? Então, a criança, geralmente, que é privada de sono, ela não tem uma higiene de sono adequada. Então, né, Thiago? Muito, demais. É uma grande preocupação que a gente tem hoje com a questão das telas. Né? Porque a tela, não só pela questão da exposição da luz da tela, né, que altera lá no nosso cérebro a nossa percepção de início do sono, vai atrasar o início do sono, vai atrasar a liberação de melatonina e tudo, tanto pelos conteúdos que são permitidos que as crianças assistam às telas à noite. Né? Isso também é outra coisa. Pode levar a pesadelo, por exemplo. Né? Assistir uma cena chocante, alguma coisa, a criança fica impactada com aquilo e ela vai tender a sonhar com aquilo durante a noite e pode ter pesadelo. Então também pode estar associado à tela. A higiene do sono é fundamental. Né? Não só para evitar as parassonias, mas para que possa a criança ter um bom sono, um sono de qualidade. Outra pergunta que foi bem recorrente assim também, que eu queria que você explicasse. A mãe fala assim, muitas mães também me dizem isso. Fernanda, meu filho tem um sono muito agitado, ele se mexe o tempo todo à noite. O que eu faço? Então, pode acontecer realmente, né? Todos nós nos mexemos à noite. Né? Por mais que a gente não pareça, né? Aquela coisa, tô cansado, do jeito que eu caí, eu acordei na mesma posição. Não, a gente muda de posição durante a noite. Tá? Se botar uma câmera e ficar filmando a todas as nossas horas de sono, a gente vai ver que muda de decúbito, né? De posição. Tá? Tem criança que mexe muito, tá? Tem criança que tem o sono um pouco mais agitado. Bom, pode ser normal? Pode, mas muitas vezes pode ser indicativo de alguma coisa. Criança, por exemplo, tem alguma obstrução da via aérea, tem uma rinite alérgica, por exemplo, tem uma hipertrofia de amígdala de adenoide, pode levar a apneia do sono. Tá? Então a criança tende a ter um sono um pouco mais agitado. Criança com síndrome de perna inquieta, ela vai ter uma dificuldade no início do sono. Então pode até ser normal, sim, mas se é uma coisa que está incomodando, o pai e a mãe está ficando incomodado, dá uma avaliada, tá? Para pelo menos afastar alguma coisa e tranquilizar. O sono da criança, eles passam por mais tempo de sono leve, né, Thiago, do que nós adultos, né? Eles têm mais, a ontogenia do sono da criança é um pouco diferente, assim, a criança, ela faz, especialmente nos primeiros anos, ela tem um período de sono REM maior, tá? Que está muito associado à questão de memorização, de liberação de hormônios e coisas, e faz mais estágio 3 de REM, tá? Do que o adulto. É uma coisa que isso vai ao longo da vida, vai diminuindo, né? Especialmente a quantidade de sono REM. Tá? A questão do estágio 3 é importante porque secreção de hormônio de crescimento. Tá? Então, é o que a vovó diz, tem que dormir para crescer e coisas. Por quê? Porque o hormônio do crescimento que está envolvido na criança com o processo de crescimento e nos adultos com a questão de metabolismo proteico e outras coisas mais, ele acontece só a liberação do hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento, acontece somente na fase 3 do sono. Se a pessoa não faz isso, ela não libera. Tá? Então, muitas vezes a criança que faz pouco estágio do sono reparador, que seria 3 e REM, ela tende a ficar mais cansada no outro dia, mais irritadiça, às vezes mais chorosa. É uma criança que é privada de sono, porque o cérebro não repousou o suficiente. Outra pergunta que eu quero te fazer, que é uma pergunta que também é corriqueira e que eu vejo que os pais têm um pouquinho assim, de dificuldade. A chupeta. Me perguntar, a chupeta atrapalha ou a chupeta ajuda o sono? Bom, quando me perguntam isso, eu digo o seguinte, olha, a chupeta ela pode se tornar uma associação, porque se essa criança iniciar com a chupeta na boca, ela vai precisar da chupeta, tá? Até aí tudo bem. Mas se meu filho fica com a chupeta o tempo todo na boca. Eu digo, olha, tira, porque enquanto ele tiver com a chupeta na boca, ele vai ter mais dificuldade para aprofundar o sono. Quero escutar a tua opinião. A questão da chupeta é muito variável, né? Tem gente que realmente, assim, ela pode ser útil como um elemento de associação, né? Então, assim, não é aquela coisa, vou botar a chupeta para a criança parar de chorar. Não é isso. Tá?
Então, ela tem uma alteração. A questão da chupeta tem algumas alterações, né, que a gente se preocupa com o longo da vida, especialmente a alteração de arcada dentária na frente. Né, e essas alterações de arcada dentária vão levar a deformidades faciais, que podem levar não só alterações na praxia, na fala da pessoa, como alterações na dinâmica da via aérea e poder levar um distúrbio respiratório do sono. Está associado, que mais uso de chupeta pode estar associado à apneia do sono no futuro. Tá? Olha então, só, uma coisa... para falar para tirar a chupeta, então. Então, assim, pode ser uma coisa saudável. Tá. Se a criança usa aquela chupeta para a questão de ajudar a entrar no sono, pode ser, como elemento de associação até sim, tá? Mas é uma coisa que, assim, a gente sabe que ela não tem aquele benefício a longo prazo, tá? Então, tem mães hoje que, por exemplo, eu tenho 2 filhos, tá? Até o que eu vou falar, ainda bem que o pediatra do meu nenê não tá aí, tá? Porque aquela coisa, ó, saiu da maternidade com a chupeta, tá? Por quê? A gente não estudava sono naquela época. Então, é uma coisa muitas vezes cultural. Tá? Você tira a chupeta. Teve o meu mais novo, eu consegui tirar a chupeta. Tá? Ficou uns 3 meses, uma maravilha. Um dia foi dormir na casa do vovô, voltou com a chupeta. E daí foi mais um ano para tirar de novo. Então, por quê? Criou o elemento de associação. Tá? Então, realmente, nisso pode dificultar, vamos dizer, a questão do sono mesmo. Tá? E a gente tem esses cuidados, né? Com a questão da chupeta, muitas vezes o pessoal que faz consultoria de amamentação bate bastante nisso, na questão da amamentação no peito mesmo, que o bico da mamadeira é diferente do bico do seio, e também pode levar à alteração da morfologia facial. Isso foi um estudo que saiu faz questão de 1 mês e meio, 2 anos, que até o Dr. Christian Guilleminot, ainda foi em vida ainda, hoje falecido, foi um dos estudos que ele conseguiu concluir. A sono do recém-nascido, o que eu tenho para falar da chupeta, a minha filha também saiu com chupeta da maternidade, mas eu tirei com 4 meses. Não tô sozinho, então. Não, tamo junto. Mas olha só, 4 meses não volta a chupeta pra boca sozinho, certo? E aí, com certeza. Vez que me desperta, precisa da chupeta para voltar a pegar no sono. E aí a mãe fica 10 vezes e vai e volta e vai. Eu falo, gente, vamos sofrer uma semana, que ainda com 4 meses não tem essa questão do apego, e vamos melhorar isso aí. Né? Vamos aprender com certeza. a independência para o sono. E outra coisa que eu vejo hoje que está muito assim, é a questão assim, tem que dar independência para o sono. E eu penso assim, ó, Thiago, associação é algo muito individual, né? Então, por exemplo, não necessariamente todas as crianças precisem adormecer no berço sozinha. Tem criança que adormece no colo e consegue emendar um ciclo de sono no outro no berço, né? E já tem criança que não, tem criança que precisa de uma maior independência, né? E aí aonde que as pessoas ficam, o que eu faço? Eu falo, olha para tua casa, veja o que na sua casa tá precisando. Tá precisando tirar chupeta? Tá precisando dar mais independência com relação ao colo? Que entra naquela questão que a gente conversou sobre as associações, né? Isso. A dificuldade que a criança tem de iniciar um sono sozinho, né? Eu vou dizer assim, hoje eu tenho uma certa opinião. Acho que é importante, assim, o sono para a criança conseguir dormir melhor, não sei qual é a tua opinião a respeito, né? É uma coisa assim, que pode e deve ser educada, né? Assim como a gente ensina a criança a comer, a gente tem que ensinar a criança a dormir. Né? Claro, a gente vai ensinar a criança a dormir antes de ensinar ela a comer, porque começa mais cedo. Tá? Mas é aquela coisa, quando você vai ensinar a criança a comer, né? Você não vai dar um dia uma colher, um dia um garfo, um dia uma faca para ela. Tá? Você vai manter uma sistemática. Você não vai dar um dia um prato e outro dia uma tigela. Tá? Então você vai criar essa associação. A criança, ela entende, o cérebro dela não consegue manifestar porque é pequenininha, mas o cérebro dela funciona por associação. Tá? Então você tem que criar elementos associativos ao sono para a criança. O que é? A partir dos 3 meses, de dia, janela aberta, luz acesa, tá? Hora de dormir, luz apagada e janela fechada e sem muita luminosidade no quarto e sem tela no quarto. Tá?
Além do que, pode ter o elemento de associação, que é o, né, que às vezes, sei lá, o bichinho, alguma coisa para as crianças um pouco maiores, pode ajudar. Tá? Ele tem que ser sistemático nisso. A gente cada dia querer fazer de um jeito que a criança não vai entender. Isso, mas peraí, mas um dia assim, como é que eu faço para dormir? Eu não sei Thiago, no aí que a tu avó pensa a fala respeito. Eu penso assim, que existe uma não, certa rotina, criança uma tem que dormir sistemática. no claro. Né? Opa, cortou eu e cortou você. Não, cortou, Thiago, agora aí a voltou. avó fala assim, essa criança tem que dormir no claro, no barulho, ela tem que acostumar com isso. Eu falo, cara, não é possível isso. Você consegue dormir, cidadão, no claro, no barulho? Como é que você quer que o indivíduo, que teu filho faça isso? Exatamente. E uma das grandes dificuldades que a gente percebe, né, é aquela coisa. É muitas vezes a insegurança dos pais em servirem de exemplo para os filhos. Né? Toda vez que o pai ele demonstra uma atitude ele precisa ser firme, sim, porque a criança, especialmente insônia por falta de limite, ele vai querer dar uma tentadinha, mais uma historinha, eu tô com sede, eu quero ir no banheiro e coisa. Ele vai dar Não, a gente tem que ser firme, mas com bondade. Né? Então, você tem que ser sempre amoroso, explicar para a criança. As primeiras noites vai ter um pouco mais de dificuldade? Sim, vai ter. Não dá para dizer que não vai ter, que vai ser a melhor noite do mundo. Não. E tanto que, assim, o importante é o quê? A cartilha, não é só o pai seguir a cartilha, né? Não é só a mãe seguir a cartilha. Fica com a babá tem que seguir a cartilha. O vovô e a vovó tem que seguir a cartilha. Por quê? A criança ela tem que entender que todo mundo está preocupado com o sono dela e que aquilo ali é uma coisa que é para o bem dela. Os pais têm que entender que a questão de ajudar a criança a dormir é uma coisa que, primeiro, é para o bem da criança e, segundo, é para o bem do pai e da mãe. Então, acho que precisa ter essa sistematização que muitas vezes não tem. Muitas vezes os pais não se sentem seguros o suficiente para poder aplicar, né, as orientações que, né, seja nós, profissionais da área médica, ou vocês, áreas da consultoria, que fazem isso com muito mais maestria do que a gente, para poder explicar para os pais como a gente consegue fazer que as crianças tenham um sono melhor. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu fiz o curso de disciplina positiva. E aí me perguntaram, mas qual era a relação? Eu falei, toda. Falei, porque sono envolve disciplina. E aí eu preciso entender e eu preciso envolver o meu filho. Porque não é simplesmente você gritar, você tá sentada lá, né, gritar, vai dormir, entra no quarto. Ou então criar um cabo de guerra. Eu vejo que quando é bebê, às vezes, cara, o bebê vai chorar para dormir. Ele tá cansado, ele tá com cortisol no sangue, o choro é uma forma dele relaxar. Se ele tiver acolhido, ou se de repente ele já souber dormir no berço, mas se estiver do lado, não tá tudo bem, né? Agora a mãe fica 5 minutos ali e sai do quarto. E aí fala, poxa, essa criança ela não sabe o que esperar, né? Limite faz parte de segurança. Então essa questão que você falou da insônia por falta de limite, ali é o que eu vejo muito. Né? E aí os pais têm dificuldade em colocar isso. Thiago, que... bem? Sim, eu estou vendo bem, aqui tá tranquilo. Tá dando, às vezes dá um delayzinho, mas tá tranquilo. Outra coisa que você falou da questão das rotinas positivas, né? Acho que é importante você ter esse momento, a criança tem que começar a entender. A criança, quando ela é pequenininha, o bebê, né, ele não consegue se manifestar. Então, ele não vai entender o que o pai e a mãe estão falando. Então, você tem que... E ele capta isso, ele sente. Então, muitas vezes, ele vai entender o quê? O tom de voz que você vai usar e a sua expressão facial. Então, tem que ser... é duro, às 4 da manhã, é a 10ª vez que você levanta, que você acorda, você ir lá com um sorriso no rosto, e meu filhinho, nós estamos te ensinando a dormir, sabe... Vai ter um pouquinho de dificuldade. Vamos tentar dormir, meu filho, e coisa. É difícil 4 da manhã você manter esse sorriso. Mas o quê? Ele tem que entender que o pai e a mãe não estão bravos. O choro para o bebê, eu entendo muitas vezes como um mecanismo de defesa. É a forma que ele tem, muitas vezes, para chamar a atenção do pai e da mãe. Então, se ele chora, o pai e a mãe vêm. Então eu vou chorar sempre. Então, no momento que você começa a explicar, tranquiliza, a criança... ela vai aos pouquinhos entendendo isso, e ela vai conseguindo aos poucos ter essa própria independência para o sono.
Os métodos, né, tu falaste a questão de levantar, sair do quarto, a criança ficar chorando. Existem os métodos, né, que a gente comenta, extinção total, extinção parcial, né? Tem o método Ferber, que é a extinção radical. Bota a criança no quarto, fecha a porta e só abre amanhã de manhã. Tá? Também não é por aí. Tá? Porque a criança não vai... Se você tratar a criança, o bebê, tá, de uma forma carinhosa, de uma forma acolhedora, ele não vai se sentir traumatizado. Né? Ninguém vai se sentir traumatizado de aprender a dormir, como ninguém vai se sentir traumatizado de aprender a comer e de aprender a andar de bicicleta. Tá? Não, isso não traumatiza ninguém. Tá? Então, a gente vê que muitas das dificuldades não é o bebê, né? Não é a criança. A criança está pequenininha, ela não entende muito das coisas. Muitas vezes, como diz, é insegurança ou dificuldade, são crenças. Muitas vezes que os pais têm que, às vezes, tem que girar um pouquinho a chave. Exatamente isso. É muita insegurança que a gente traz, principalmente quando a gente é mãe do primeiro filho, né? Sim. Porque a gente tinha que entender, Thiago, que a gente precisava estudar o sono, a gente precisava estudar a amamentação, tudo isso antes do filho nascer, entendeu? Porque quando uma coisa que eu sou muito favorável e tenho como meta aí para a gente conseguir melhorar um pouco isso, né? A gente... A gente vê, assim, eu não sei, né, na tua vivência como é que é. Assim, existem muitos cursos de gestantes, né? Mas o que dá? Só se dá curso para grávido. Né? É o quê? É como é que é o crescimento da criança, como é que é o parto, como é que troca a fralda, dá banho e acabou. Né? Então, assim, eu acho que é importante falar sobre o sono na gestação, porque é diferente. Ontem até quem teve oportunidade de ouvir, teve uma live com a Amanda Costa sobre isso aí, sobre o sono da gestação, que é diferente do sono da não gestante. Né? O sono no puerpério. Né? Então, assim, como podem se preparar os pais já para saber para lidar com o sono da criança quando ela nasce? Eu acho que seria muito interessante poder abordar e incluir isso aí nos cursos de gestantes. Né? Seja médico falando, seja consultor do sono falando, independente. Acho que é um tema que tem que ser falado. Com certeza tem. Você sabe que eu quando eu ganhei a Diana, eu não sabia nada. Eu fazia ela dormindo claro, eu queria que ela dormisse em qualquer lugar. Eu achava que se ela dormisse menos durante o dia, ela ia dormir mais durante a noite. Eu sofri da associação do peito, minha filha só sabia dormir mamando. Foi aí que Sim. A gente foi se esbarrando nas dificuldades e foi estudar, né? Sim, sim. Não, e é aquela coisa, assim, como eu disse, eu tenho dois. Tá? O primeiro é bem diferente do segundo. Tá? O primeiro tá com 8, agora já vai tranquilo, você coloca ele no quarto, dá aquele boa noite, ele faz o ritualzinho da oração e coisa. Uma boa noite, vira pro lado e deu. Tá? Mas tem um de 5 que ainda desperta à noite. Tá? E como ele já sabe caminhar, a primeira coisa que ele acorda, toc, 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 a cama do pai e da mãe. Você levanta, volta ele pro quarto e coisa. Quer dizer, não é exclusivo, não é, a gente procura fazer aquilo, mas a gente tem o desafio dentro de casa também. Então, é aplicar o que a gente estudou. Ah, então, foi uma das coisas que me contribuiu muito com a formação, foi, né, de poder mudar isso, foi a questão de estudar como funciona o sono e poder já tentar adaptar. Ah, a gente sabe, só não é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto e pau, não é isso. Ah, mas a gente sabe, assim, não é porque a gente tem, só porque a gente trabalha com isso que as nossas crianças têm um sono perfeito, têm uma vida, né, tem um sono né, aquela coisa, dorme às 10 horas que precisa dormir. Não, às vezes tem que chegar e tem que botar pulso fino, a hora de dormir acabou, deu, a bagunça chegou. Então, às vezes você precisa, como você tem que ser bondoso, mas tem que ser firme. Exatamente isso. Eu falo isso, eu falei essa semana isso, falei, aqui em casa, sono é bom, mas é muito cuidado. E assim, é rigorosamente cuidado, porque a Diana não é uma criança de sono fácil, e se eu não cuidar, o trem se perde. Então, assim,
tem momentos difíceis, mas é sempre cuidado, Sim, né? Não, exatamente. mágico, né? Eu não Não, fui agraciada por uma filha que dormisse em qualquer lugar, entendeu? Ó, fizeram uma pergunta não legal é pra bem mim. assim. Não, eu não fui. Tem gente que é, né? Mas eu não passei nessa fila aí, não. Sim. Ó, fizeram uma pergunta legal aqui, ó. É verdade que o bebê, ao passar de cada mês, tem saltos no desenvolvimento mental, o que pode deixar mais irritado, querendo mais colo, ter interferência com relação ao sono nessa fase? Hoje é muito polêmico, né, Thiago, com relação a isso, devido àquele É, livro Semanas Mágicas, né? sim. O que tem é o seguinte, existem os saltos de desenvolvimento, sim, né? Mas no meu ponto de vista, as alterações que podem ter do sono não é nem tanto por comportamento. Aí eu penso que sejam mais alterações fisiológicas e hormonais do que propriamente por comportamento pensada. Thiago, deu uma cortadinha. Né, esses saltos já por Thiago, tá cortando aqui pra mim. Pessoal, vocês estão assistindo, estão conseguindo escutar o Thiago? Manda aqui nos comentários pra gente ir lendo. Tá mudo? E eu? Estão me escutando ou não? Agora voltou, Thiago. voltou, dá umas travadas e volta. Mas volta a tua resposta, porque eu não escutei. Acho que o pessoal Não também não escutou? escutou. Tranquilo. Tá, assim, ó, posso estar enganado, mas a minha opinião é que esses saltos existem sim. A alteração hormonal leva a alteração de comportamento e pode levar a alteração de sono. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos. Eu também acredito nisso. Sabe o que eu vejo? É que assim, ó, vira desculpa. Sempre a mãe emenda uma coisa na outra. A mãe Sim. emenda salto com dente, o neném começa a engatinhar e vai Uhum. emendando na hora, arrumando uma desculpa pra criança não estar dormindo bem. Não está dormindo bem. É E aí vai verdade. virando. Bola de neve. Gente, uma bola de neve. Gente, vocês estão É. escutando? Tem o pessoal falando que tá mudo. Manda um joinha pra gente saber que eu tô escutando, Aqui tá Thiago. tranquilo. Também. Vai virando uma bola de neve, um monte de desculpa, né, Thiago? Sim, sim. Peraí, o pessoal tá funcionando, Thiago. Thiago, qual que é a tua Beleza. opinião com relação à amamentação à noite? Existem muitas opiniões a respeito. Tem gente que acorda a criança para Colocando mamar. uma saia justa, hein, Thiago? É bem complicado. Mas, assim, o que tem? É muito polêmico. Por quê? Tem gente que defende, não, a criança tem que mamar a cada 3 horas, especialmente no primeiro mês ali, coisa. Já tem outras correntes, não, se a criança está dormindo bem, não acordou nem nada, deixa a criança dormir, quando ela acordar, chorar, você vai lá e dá uma mamar para ela. Então, depende muito. O que acontece? A gente tem que tentar respeitar a fisiologia do sono da criança. No primeiro mês, até os 3 meses, onde a criança ainda não tem desenvolvido no cérebro na glândula pineal, o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, vamos dizer assim, que é quem regula a secreção da melatonina para ajudar no início do sono, quem nos ajuda a saber o que é claro, o que é escuro. Então, isso vai ter 3 meses. Então, até os 3 meses, o sono, o ritmo da criança, ele é um ritmo de... O sono da criança, o que para nós duraria mais ou menos... Travou. Aí, onde eu parei?
Parou, ouvindo? Thiago. Tranquilo? Travou tudo agora, ó. Tá. Eu tô Agora conseguindo ver e ouvir. Tá. Tá dando Eu umas parei, travadinhas, mas eu vamos parei de lá. te escutar a hora que você falou que é por volta. Tá Tá. dando umas. Isso. Isso, Umas tá dando aí tua umas voz falhas, né? sai assim, a gente não consegue entender. Tá. É, Tranquilo. O que que tem assim, ó? eu consegui, Pode falar. eu consegui escutar até a parte que você falou assim, que é por volta dos 3 meses, aonde o ritmo da criança começa a amadurecer ali, né? Isso. Tá? Até os 3 meses, o ritmo da criança, assim, é um ritmo que a gente chama de anárquico. Tá? O ritmo que a gente chama nosso circadiano, tempo de sono, vamos dizer assim, da noite, para um adulto é na média de 8 horas, fica entre 7 e 9. Para a criança, para o recém-nascido e coisa tudo, esse ciclo termina em 4 horas. Tá? Então, quer dizer, a cada 4 horas a criança fez ciclo de sono. Não fez só, fez mais ciclos de sono. É como se ela tivesse dormido. Ela dormiu aquelas 4, é a mesma coisa que nós ter dormido às 8. Só que ela pega, o que ela acontece? Acorda, mama, troca a fralda e volta a dormir. Tá? Isso a cada mais ou menos cada 4 horas. Tá? Então, até os 3 meses, isso é anárquico. Então, pode acontecer da criança acordar, acordou, tá na hora do ciclo, toca o mamar junto, porque é o que você faz nessa, tanto de dia como você acaba fazendo de noite, tranquilo. Crianças maiores, que já começa a ter um período de sono, uma consolidação maior do sono noturno, o que é isso? Ela dorme mais tempo, ela não dorme 4 horas seguidas, ela chega a dormir 6 horas, às vezes 7 horas seguidas durante a noite. Muitas vezes ela dorme seguido. Então, não penso que uma criança... Até porque uma criança maior, geralmente tem mais de 6 meses, geralmente não mama, né? Já começou com alimentação e coisa. Teoricamente, não haveria necessidade de você acordar ela para mamar durante a noite. Tá? Então, você tem que tentar respeitar, na minha opinião, você tem que respeitar o ritmo fisiológico da criança. É exatamente isso. E é assim, né, Thiago? Eu falei que eu tô pensando aqui que eu tô tendo uma aula, tá? É muito legal você escutar isso ainda mais um profissional assim como você. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que exista muita perca de informação, assim, confusão na informação. Porque aí a Sim. mãe fala assim pra mim, porque meu filho já tem 10 meses, será que ele ainda precisa mamar durante a noite? Aí eu começo a conversar com essa mãe. Aí ela disse assim pra mim, que ele mama 6 vezes durante a noite. Eu digo, olha, aí não é uma questão de alimentação, é outra questão que eu preciso olhar. É uma associação do sono. Exatamente. Aí é associação com o sono. Aí tu fala muito mais a mamadeira como, né, 10 meses, não, ou peito, ou mamadeira, é muito mais uma associação do que propriamente a questão da necessidade da fome mesmo. Né? Então, aí realmente nessas questões, aí, talvez aí. É aquela coisa, é que muitas vezes é duro para algumas, especialmente para. A gente é homem, mas para mãe, muitas vezes, é difícil, às vezes, você desfazer aquele laço. Né? Então, não, teoricamente, muitas vezes, talvez seja um momento que a mãe, às vezes, tem um contato um pouco maior com a criança. Hoje a gente sabe da rotina de todo mundo. Muitas vezes, pai, mãe trabalha e coisa, então, especialmente, vai pequenininho para creche e coisa, é o momento que ela tem. Então, ela não quer desapegar daquele momento. Então, ela também fortalece o elo de associação. Entra a Então, parte emocional aí junto. Né? Exatamente, exatamente. Daí acaba, é uma coisa difícil porque realmente assim, você chegar para uma mãe e dizer, não, para de amamentar teu filho, não é tão simples assim de aceitar. Tá? Então é uma coisa que muita pega assim, tá, muito obrigado, vira as costas e diz, nunca mais aparece, diz, não me ajudou. Tá? Porque hoje, não só na questão do sono, como qualquer outra coisa da vida, assim, aquela coisa. Muita gente, a gente vai atrás de uma coisa, tipo assim, eu vou lá porque eu quero que me falem isso. Se me falou outra coisa que eu não gostei, eu vou atrás de B, de C, de D, até eu ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então, é uma dificuldade. São crenças, né? São crenças que muitas vezes é difícil eliminar. Tá? Dá trabalho, tá? Mas mesmo que você consegue girar a chave, tudo melhora, né? Toda a dinâmica da família melhora. Tô com um curioso aqui, ó. Oi. Oi de novo. Oi! Esse é o mais velho, tá? Já tava uma semana. Já tava uma semana. E a live, pai, e a live. Então, tá aqui do lado já. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bem tranquilo. Eu vejo isso também. A mãe quer escutar
anotar, na verdade, o que ela já tem preparado, o que ela já deu Google, o que ela já deu, né? Porque eu percebo que quando a gente desassocia a mamada do sono, quando essa mãe, às vezes, ela tá cansada, né, dessa amamentação, primeiro tem que ser uma decisão da mãe desassociar ela, por mais que ela Sim, esteja cansada, ela pode não estar decidida a isso, mas quando ela está decidida, Thiago, eu percebo que alonga o período de amamentação aí, porque aí essa mãe tá descansada, ela tá bem emocionalmente para durante o dia, deu. né? E muitas vezes a gente acaba comprometendo a amamentação por excesso de canseira, por essa questão da criança precisar mamar para dormir, isso Sim, compromete sim, a amamentação. sim, Deixa eu te sim, fazer com uma outra certeza. pergunta que eu recebo bastante. E assim, eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente dar essa resposta. Eu moro em cidade pequena, mas quando você pega eu vou atender uma família de cidade grande, onde se existe trânsito, tudo é muito longe de deslocamento. Eu digo, olha, vamos organizar esses horários aí para essa criança adormecer. Óbvio que ela teria que dormir mais cedo, mas de repente essa mãe não consegue colocar essa criança para dormir antes das 9 da noite. Um bebê de 7, 8 meses, mas não dá para colocar, é inviável. Então, existe aí uma indicação, né? Porque quando eu faço isso na prática, o que a gente vê? Lógico que tem um relógio biológico que talvez favorecesse a gente colocar a criança mais cedo, mas vamos tentar, já que não dá, prezar pelo menos pelas 10 horas de sono, colocando a criança um pouco mais tarde, né? Vamos tentar organizar isso. Mas você vê, assim, na prática, isso existe um horário que é o mais indicado? Alguma questão hormonal que explique? Na verdade, assim, a gente tenta respeitar. Oi, tranquilo. Na Não, verdade, não, assim, o deve que ter que. travado. Aí voltou. Tá, tranquilo. O que que tem? Se tenta. O ideal seria seguir o tempo de sono recomendado para cada faixa etária. Tá? Então, tudo depende do quê? Como é que é a rotina da família? Fica cedo, fica com a babá, fica com a vovó, trabalha, a mãe fica em casa. Né? Então, a partir disso, você também Thiago, tua conexão tá bem ruim. Voltou? Oi? Oi? Voltou? Agora voltou. Beleza. Então, assim, eu tava comentando que é o seguinte, a gente tem que tentar adaptar uma coisa muito personalizada. A gente tem que respeitar o tempo de sono necessário para a criança, conforme a sua faixa etária, mas isso tem que também ser uma coisa negociada com a família, conforme a rotina da família. Né? Sei lá, pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha somente à tarde, de manhã ela fica em casa, tá? Tudo bem de você colocar essa criança dormir um pouquinho mais tarde, mas deixa ela esticar de manhã para poder fechar o tempo previsto, pelo menos esperado de sono. Tá? O que é complicado para levar, sei lá, a criança para a escola ou ir para o trabalho, alguma coisa. Então, Voltou. tem que ser pau pedra. Acho que dá para a gente tentar Thiago, adaptar conforme a. Eu estou ouvindo bem. tá ouvindo bem? Deu umas Oi. travadinhas, mas eu consegui entender. A gente tem que adaptar o tempo de sono desejado, né, conforme a faixa etária, com a realidade da família. Isso é muito positivo. É muito legal olhar.
é o que eu acredito também, é conseguir organizar dentro da rotina. Oi, Thiago. Oi, aqui tá tranquilo. A conexão tá dando umas picadinhas assim, ó. Eu não sei quando Sim. eu tô te interrompendo. Não, não, É, tá tranquilo. é muito joia. É muito joia isso, porque a gente tem que olhar para realmente é isso, para cada família e respeitar isso, né? Porque quando a gente não respeita, a gente cria uma receita de bolo, a gente cria, muitas vezes eu Exatamente. vejo famílias onde a mãe está tão desesperada em colocar a criança para dormir, porque não sei o que lá, não sei o que lá, que a mãe não, a criança não vê o pai e sai tudo atropelado. E existe uma questão emocional também, né? Que a criança precisa estar bem ali com relação a isso, para que ela consiga ser seguro para adormecer, né? Sim, e muitas vezes, assim, o que que a gente, né? Thiago, vamos tentar Oi, fazer uma coisa? Vamos tentar fazer uma coisa? A tua diga. conexão tá bem ruim. Eu vou te tirar, me pede para entrar de novo. Falta ainda uns 15 minutos para a gente poder conversar, porque a tua conexão tá travando, ela tá difícil de entender. Você me escutou? Oi? Vou tirar o Thiago aqui e vou chamar o Thiago de volta. Era lá. A conexão, a gente não consegue, eu tô com dificuldade para entender. Vocês estão escutando bem? É só o Thiago que tá picando, é isso? Aí, vamos ver se voltou. Eu mudei minha conexão aqui também, vamos ver se vai dar. Nossa, é porque dá um nervoso querer te escutar e não conseguir. Não, tranquilo. Você estava falando da questão só, acho que não existe receita mágica, tá? Não existe receita de bolo, não tem fórmula mágica, tá? E o que que tem? Né? Tu falou que muitas vezes não consegue ficar um tempo com o pai, né? Então, não sei o que que tem. Até uma das técnicas que o pessoal gosta de usar muito, né? Que são as rotinas positivas, né? Próximo horário de dormir, envolve esse momento família, né? Chega uma hora ali só, vamos contar uma historinha, vamos, sei lá, brincar com alguma coisa, mas uma brincadeirinha leve, bem tranquila, assim, nada estimulante, sem tela, tá? E o que? Muitas vezes fora do quarto de dormir, tá? Fora do quarto. Beleza, brincamos, agora é hora de dormir, vamos pro quarto para dormir. Tá? Então, é aquela coisa, assim, é a mesma rotina que vale para o adulto, tá? Vale para a criança também. Tá? Cama é para dormir. E deu. Tá? Então, não tem aquela coisa, tudo bem, quer contar uma historinha na cama, um afaguinho, não tem problema, mas aquela coisa, ficar perguntando como foi o dia, aquela coisa, não. Aí isso deixa para fazer fora da cama. Tá? Televisão no quarto, nem pensar. Tá? Então, senão também é uma coisa que atrapalha. É muito comum, às vezes, você vê tá o pai e a mãe capotado e a criança sentada com o controle remoto na mão, né? Então, também a coisa não atrapalha nem um pouco isso para a questão do sono da criança. E do adulto também. É o tempo de alta conexão que você falou. Isso é essencial. Eu coloco muito isso na rotina da consultoria. Eu acho isso bárbaro, não só para o sono, mas para a relação da família, né? Sim. E você me falou agora, eu dei risada. Quantos questionários eu não pego e aí qual que é a última atividade? Como que é o ritualzinho de sono? Tipo, assistindo televisão. Eu falo, meu Deus, que é isso? Não é fácil. Eu vou te dizer, só, não muda o endereço. Aqui, às vezes, também. Chegou só televisão, deu, mais um pouquinho, não sei o que, e deu, vai esticando, deu, chegou, acabou. E muitas vezes você tem a dificuldade, porque eles acabam muitas vezes dormindo na frente da televisão. E daí eles criaram a associação com o quê? Com fora da cama. Que ele acorda de madrugada, se bota na cama ele dormindo, ele acorda de madrugada, primeira coisa ele vai querer voltar para onde ele estava. Então é aquela coisa, dormiu na cama com o pai e com a mãe, pegou no sono e coisa. Não, criança, o ideal é que ela seja colocada acordada ainda ou sonolenta, né, no seu quarto, na cama dormindo. Mas ele divide o quarto comigo. Tudo bem, divide o quarto. Não tem que dividir a cama.
Mas a gente mora no mesmo quarto e coisa, sou só eu, a cama é grande, deixa o neném dormir comigo. Não, coloca um bercinho do lado, tá? E a criança tem que entender que aquele é o canto dela de dormir. Ele foi pro berço igual a dormir. Tá? Tem que criar essa associação. Acho que é uma coisa muito, muito importante para que a criança, né, como a gente comentou antes, nos primeiros meses ali, ele precisa dessa associação, tá? Para ele poder entender as coisas. Tá? Então, se cada dia fizer uma coisa de um jeito diferente, vai baratinar a cabeça da criança, ela vai ter mais dificuldade para aprender o hábito adequado de dormir. Eu falo muito isso, eu falo, mãe, presta atenção, quando a gente olha para a escolinha infantil, sempre se tem um ritual antes. Então vai tomar Verdade. Tem a musiquinha de antes do lanchinho. E para o sono não pode ser diferente, precisa existir um ritual com consistência. Não adianta você tentar falar que você colocou, tentei 2, 3 dias, gente. Não, assim, exatamente. Para você construir um hábito, tá? Você precisa, no mínimo 21 dias. Tá? Para construir um hábito. Tá? Isso para construir qualquer hábito. Tá? Para a criança aprender a dormir, não, isso você consegue fazer em menos tempo. Tá? Pode ser feito até, assim, às vezes até uma semana você consegue mudar quase da água para o vinho. Tá? Quando você faz um negócio com consistência, mas como disse, bondade com firmeza. Né? E a criança é aquela coisa, tem umas que são mais ligeirinhas, aprendem rápido, outras têm um pouquinho mais de dificuldade, demoram um pouco mais e coisa. Outra coisa importante, assim, você está fazendo todo o processo, todo o treinamento e coisa, a criança ficou doente. Então, a coisa pode acontecer, sei lá, teve infecção de garganta, uma infecção intestinal, alguma coisa. Claro, você vai ter que dar uma pausa ali. Mas é a mesma coisa, que eu digo pro pessoal, é a mesma coisa que você faz o seguinte, você está fazendo uma dieta, está seguindo a dieta bonitinho, aí no fim de semana chutou o pau da barraca. Comeu o que não devia, bebeu o que não devia, e coisa... É o fim do mundo? Não. Segunda-feira, volta tudo de novo. Você começa do zero de novo e vai. Para a criança dormir também é assim. Tiago, eu acho que como eu tento viver sempre em dieta, eu dou muito esse exemplo, sabe? Eu falo, olha, a gente não pode ter pensamento fatalista. Não é porque um dia não deu certo, ou não é porque um dia que você fala, então eu vou tentar nunca mais, não vai dar certo nunca mais. Sim. Né? A gente tem que Perfeito. voltar à rotina. E é onde que eu percebo Sim. que os pais se perdem, né? Sim. Muitas vezes acaba acontecendo a desistência ali, né? Então, tô cansado e coisa. Não tem assim, eu acho que tem que insistir, tá? Porque é aquela coisa, a gente tem que pensar o quê? Tá? O hábito de dormir bem é uma coisa saudável para a criança. Todo pai quer ver seu filho feliz, todo pai quer ver seu filho saudável. Né? Então, é aquela coisa, muitas vezes a criança dormir bem, não é uma coisa para o pai e para a mãe poder dormir, agora ele está dormindo. Não, primeiramente, é para a criança. Criança que dorme bem é uma criança que cresce melhor, que se desenvolve melhor, que é uma criança mais saudável e menos doente. Segundo, o sono do pai e da mãe melhora. A criança ela começa a embalar o sono, eles não vão precisar levantar tanto de madrugada. Tem que trabalhar no outro dia, não vai estar tão cansado. Vai ter tempo para momento a dois, porque a criança está dormindo. Então, e é importante ter. Uma das consequências, até a gente colocou num post na segunda-feira, uma das consequências para os pais, né, da insônia da criança, dificuldade da criança dormir, é o mau relacionamento do pai e da mãe. Os dois estão cansados, são irritados. Assim, é aquela coisa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, qualquer pé de galinha faz uma sopa. Então, assim, fica complicado, assim, todo mundo, assim, você olha, a mulher já começa a se olhar no espelho, já começa a não se achar mais tão bonito, o cabelo tá todo daquele jeito que não deu tempo de ir no cabeleireiro, tá cheia de olheira, aí, o meu marido já não se interessa mais por mim, você tá cansado, acordou muitas vezes de madrugada, tá privado de sono, quer dormir porque tem que trabalhar no outro dia, ele não se interessa mais por mim. Então, não é assim, a criança dormindo bem, todo mundo ganha. A criança ganha, a família ganha, não só na questão de qualidade de vida, mas especialmente na questão de saúde. Eu pego cada
vamos por aí, cada 10 pessoas que eu atendo, tem uma pergunta que diz lá sobre se a pessoa está passando por alguma coisa em casa, alguma dificuldade, né, com relação ao relacionamento financeiro, para que eu possa entender de um contexto. Olha, cada 10, 7 pelo menos vem reclamando do relacionamento. E eu, como eu vivi a privação de sono em casa, eu sei o quanto ela é difícil e é isso que você falou, tudo vira motivo de briga, né? E aí, o que eu percebo é assim, ó, Thiago, pela nossa conversa aqui, é que a gente tem que olhar para a criança com uma visão integrativa, né? Existe ali um ser humaninho com a sua individualidade, com a sua parte emocional envolvida, e aí tem que cuidar da parte emocional, da parte comportamental e da ambiental. É um processo. Não adianta vir falar que é uma única dica, que é uma única estratégia que vai resolver, não é? Não, concordo contigo, né? Mas tem formação em educação parental, né? Então, é bem isso aí mesmo. Uma coisa que tem bem mais propriedade para falar do que eu, que não tenho todo esse conhecimento. Mas, realmente, assim, tem que pensar, claro, no momento que você decide ter uma família, né? Você decide ter um filho, sabe? Eles, teoricamente, por um certo período da vida, eles vão ser a sua prioridade, né? Quem é pai, quem é mãe, sabem disso. Então, vão ser uma série de muitas vezes. Quantas vezes a gente abre mão de coisas nossas para dar para eles? Então, acho que nesse... Uai, já caiu. Volta aqui. Vamos lá. Chamar o Thiago de volta, gente. Vou esperar ele aqui voltando. Voltou? Não sei o que houve que caiu. Você caiu, você subiu daqui. Não, caiu, mas já voltamos. É realmente isso. Thiago, nós estamos chegando a 1 hora. Eu queria já? Muito. Faltam 3 minutos. Eu gosto de dar tchau, senão o negócio corta, então eu não dou tchau pra ninguém, eu não agradeço ninguém. Eu queria te agradecer, né, por ter reservado esse tempo pra gente estar aqui. Eu queria te parabenizar por você ter essa visão. É aquilo que eu falo, sono é ciência, mas existe mais que vai além disso. Existe ali uma emoção, uma família, isso que você falou, todas essas crenças. É muito legal quando a gente chega e acha um profissional como você tão humanizado, tão preocupado com tudo isso, né? Não só olhar para a parte técnica, que é o sono, que tem lá, ele tem que dormir no escuro, tem que fazer toda essa parte técnica que a gente sabe, que eu vivo dando as informações aqui também, mas tem um ser humano ali, tem uma família ali, que tem emoções envolvidas ali. Sim. E que muitas vezes está todo mundo desesperado, que não sabe para onde fugir. Ainda bem que tem, né, os profissionais, os consultores, tem os médicos, tem todo... O sono é uma coisa muito multidisciplinar, né? Então, ainda bem que tem a gente que consegue... Nosso trabalho é poder colaborar para isso, para essa harmonia, né? Para essa harmonia do lar, seja tanto na parte emocional, na parte física, na parte cognitiva. Eu só tenho a agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês, por ter esse bate-papo fantástico que a gente teve, né? Trocar ideias e poder agradecer a presença de todos aí que estiveram nos acompanhando nessa hora, que também dedicaram 1 hora do seu dia para poder estar aqui e agradecer a todos que nos prestigiaram e que a gente está à disposição para tirar dúvidas e coisas, pode entrar em contato conosco no que a gente puder ajudar. Esse é o nosso propósito. Pode deixar que também nós vamos marcar mais live, viu? Para trazer bastante dúvida aqui, tá bom? Tamo junto, bem tranquilo. Uma boa noite, viu? Obrigado, boa noite a todos, pessoal. Uma ótima semana. E a live vai ficar salva para vocês assistirem, tá bom? Fica 24 horas. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.